No meio da festa, quando as luzes brincavam com os cristais e a música ainda insistia em soar alegre. Ele disse aquela palavra como se fosse um soco: "Você é só uma criada." A frase atravessou o salão e ficou presa no ar, afiada. Havia aplausos congelados nas bocas, o tilintar de uma taça que ninguém deixou cair. A câmera do banco de imprensa captou o silêncio como se fosse um flagrante. Marina sentiu o tempo se desenrolar em pequenos detalhes. O salto de uma convidada que cruzou a perna com mais força. O flash que estourou como uma batida no peito. O perfume caro do marido, Rafael menos misturado com o cheiro de champanhe barato que vinha de uma das mesas. A filha dela, Lara, segurava a mão da mãe com força, os dedos pequenos enroscando na pele. O olhar de Lara era a única coisa que Marina permitiu que a cena tocasse, porque todo o resto precisava permanecer sob controle. Na mão esquerda, discretamente, o envelope fino que ela tinha mantido o tempo todo próximo ao corpo. Papel timbrado, um carimbo do Departamento de Recursos Humanos. Assinatura dela menos Marina Aures, presidente executiva menos com a data de uma semana antes. Aquelas folhas eram a prova silenciosa de que, antes daquela palavra cruel, antes daquela humilhação pública, ela já havia tomado uma decisão que doeu mais do que qualquer insulto. Havia demitido Rafael. Não por birra, não por orgulho ferido. Por motivos claros, documentados. Ele era, também, empregado da empresa menos cargo oficial, salário, acesso a relatórios, e aquela relação profissional, que se confundira por anos com o afeto e a rotina, havia se rompido. O salão parecia um anfiteatro. Olhares pousaram nela como pequenas lâminas. As pessoas que aplaudiam haviam sido treinadas para sorrir em ocasiões como aquela. Nenhum deles parecia preparado para a convulsão moral que um marido irritado podia provocar. Marina viu nos olhos da diretoria, lá ao fundo, aquilo que ela conhecia bem, perguntas não ditas sobre imagem, risco, prejuízo. Viu, também, a lente fria do jornalismo que há anos cobria sua trajetória profissional e agora se esticava, ávida, para o drama doméstico que se tornava público. Não era a primeira vez que sua vida privada cruzava a linha de frente da vida pública. Mas nunca antes com essa ferida aberta e suja de intimidade. Rafael erguia o queixo, a voz arranhada de alguém que já se sentira dono de algo que agora lhe escapava. Ele tinha sempre usado a intimidade como cartão de visita. Sabia corar um elogio. Abrir portas. Falar o nome de clientes como se fosse um segredo entre amantes. Nos últimos meses, porém, as bordas daquele poder tinham se transformado em retalhos de autoridade maligna, decisões tomadas em nome da empresa que a prejudicaram. Contatos usados para interesses pessoais. Informações desviadas para atender a desejos que a empresa não patrocinava. Forjar relatórios, manipular contratos, intimidar funcionários que ousavam discordar. Não eram acusações que se fizessem no calor de uma festa, menos eram peças que se colocavam numa balança, com protocolos e provas. Quando Rafael falou, a sonoridade da palavra reverberou, criada. Era um termo barato, pensado para humilhar, para rebaixar o que ela representava. E foi por isso que a reação de Marina foi tão diferente da plateia. Ela não reagiu movida pelo espanto. Reagiu movida por cálculo. O rosto permaneceu sereno, a mandíbula firme, o sorriso mínimo. Por dentro, um mecanismo frio disparou-se: assessoria, advogado, mídia, provas. A cada segundo que passava sem que ela perdesse a compostura, a história cavava melhor no roteiro que ela já havia escrito dias antes. Mamãe, Lara sussurrou, a voz minúscula encolhida entre as vozes gigantes do salão. Os olhos da menina eram duas perguntas puras. Isso é verdade. E o que eu devo sentir? Marina News encostou a boca na orelha dela e murmurou uma resposta que não usava termos legais, que não explicava contratos ou demissões. Usou o que precisou: calor, afirmação, proteção.
Nada do que ele disse importa. Minha flor, estou com você. Foi tudo. Ninguém mais precisava saber, naquele instante, dos detalhes. A mão de Marina apertou o envelope sob o vestido como se fosse um pequeno escudo. A foto do momento iria rodar as redes. Os títulos seriam duros. Mas a verdade estava ali, impressa. A festa continuou, por inércia, como um navio que não percebe seu casco ferido. O anfitrião tentou rir para disfarçar o constrangimento. Um assessor cochichou algo ao pé da mesa de Marina, olhos arregalados, dedos nervosos. Marina assentiu apenas com a cabeça. Havia uma ordem que valia mais que qualquer espetáculo, agir sem conceder terreno. Não era vingança, era preservação. Se essa história está tocando você, fica comigo até o final. Na cozinha do prédio corporativo, uma semana antes, o silêncio do horário noturno tinha outra qualidade. Era silêncio de decisões definitivas. Marina Suzei numa mesa sem toalha, com a caneta entre os dedos e a carta à sua frente. A aguçada luz branca pendurada sobre a mesa destacava as fibras do papel timbrado. Ela recontou argumentos que ninguém mais veria, evidências de condutas impróprias, e-mails com pedidos de favores, extratos, registros de acesso. Havia menções difíceis de admitir, noites em que Rafael aparecia nas planilhas como se fosse dono da operação. Telefonemas feitos em horário impróprio, fornecedores contatados de forma irregular. Foi tudo documentado com precisão clínica porque, no mundo das empresas, sentimentalismo não substitui provas. Assinar a carta de demissão foi um movimento que trouxe frio e fogo. Frio porque era ação administrativa. Fogo porque cada letra escrita representava a quebra de uma história íntima. Rafael não era só um empregado, fora companheiro de vida. Cúmplice em pequenas vitórias, testemunha de noites em que prometeram mundos. Marina recordou os primeiros anos, o início da empresa, o crescimento vertiginoso, as noites mal dormidas, os risos diante das primeiras conquistas. Ali, naquele instante, a assinatura foi um enterro de um passado e um nascimento de autoridade. Ela fechou o envelope, protocolou na Secretaria de Recursos Humanos e mandou a cópia para o imário corporativo com confirmação de recebimento. Humanamente, avisou algumas poucas pessoas-chave do conselho. Operacionalmente, fez com que o sistema a desautorizasse, acesso revogado, cartões bloqueados, logins cancelados. A notificação formal saiu com a data e o horário. Rafael havia recebido a informação através dos canais oficiais. Em teoria, sabia. Na prática, porém, não tinha a mesma leitura que ela sobre o que significava perder o acesso. Perder o emprego, perder a posição em que se apoiava o seu ego. Algumas pessoas se perdem quando o espelho que as valida racha. Outras tentam arrebentar o espelho para que ninguém mais veja. Marina, por prudência, imaginara que a reação seria explosiva. Por isso organizou uma rede, advogado, assessoria de imprensa. Segurança discreta menos tudo que pudesse conter o estrago sem transformar a vida privada em praça pública. Doutora Beatriz foi a primeira a frear qualquer impulso de confronto imediato. Não responda aqui, disse a advogada, com a calma de quem conhece processos e corações. Se você revida no calor do insulto, recupera para ele o palco que quer. O objetivo agora é neutralizar o impacto. Tem documentos, tem protocolos. Vamos usá-los no momento certo. Beatriz era uma mulher de olhar ácido, palavras curtas e estratégia longa. Ela ensinou Marina a medir a exposição como quem maneja uma peça de cristal, segura-se pelo centro e evita-se a borda. A cada passo, havia cálculos sobre repercussão e risco, como o conselho reagiria. Quais jornalistas buscariam a versão mais sensacional? Qual mensagem acalmar a equipe interna para que ninguém menos nem clientes duvidassem da estabilidade da empresa? Vamos preparar um comunicado,
sugeriu o diretor de comunicação, explicando que existem decisões internas em curso, sem entrar em detalhes, mas deixando claro que medidas administrativas foram tomadas e que a presidente está à frente da situação. Se forçar demais a mão agora, você dá chance para que inventem o que não aconteceu. Marina ouviu tudo isso como se as vozes viessem de longe, filtradas por um véu de responsabilidade. Na cabeça, a ordem era simples: proteger Lara, blindar a empresa, recuperar a narrativa. Não era uma questão de orgulho, era uma questão de futuro. Se a imagem de competência que ela havia construído durante 20 anos desmoronasse por um ataque emocional, as consequências seriam reais e duradouras: contratos revistos, funcionários inseguros, clientes que olham para a estabilidade antes de assinar. Tudo isso se traduziu numa equação igual à proteção da filha, das pessoas que dependiam da empresa, de si mesma. No dia da festa, Marina pôs a máscara que sempre usava nos eventos, tom de voz afável, sorriso que não doía, vestido que dizia atenção, maquiagem que não precisou esconder nada. A máscara não era fingimento. Era ferramenta. Ela caminhou entre mesas, trocou palavras com investidores, fez piadas leves com a imprensa e, no fundo, guardava o envelope como se carregasse uma pedra preciosa, que só ela sabia o valor. A humilhação de Rafael naquela noite não foi gratuita. Ele construiu seu próprio palco ao longo dos meses em que transformou caprichos em ordens e confidências em moeda de troca. Subestimara, no entanto, que ela soubesse proteger o que era essencial. Quando ele a chamou de criada, não sabia que o argumento mais contundente menos a demissão já estava escrito, assinado e protocolado. Ou talvez soubesse. Talvez tivesse recebido o aviso e fingido ignorância, apostando que o espetáculo público a obrigaria a recuar. É um gesto comum em quem precisa controlar, transformar a ferida em vitrine para manipular as reações. Depois que as luzes e os olhares passaram, Marina saiu do salão com a filha pela mão. A rua fora do clube tinha o som de carros e passos, o ar frio que corta e limpa. Em frente ao carro, um assessor a envolveu com um casaco e murmurou perguntas urgentes. O que a gente publica? Quando abrimos a nota? O que diz a primeira matéria? Ela respondeu devagar, como quem escolhe cada palavra para que elas se tornem inquebráveis. Primeiro, protejam a Lara. Segundo, nenhuma declaração emotiva. Terceiro, documento pronto, para eventual exibição formal. Ela falou com a firmeza de quem ordenava uma manobra militar. O documento a que se referia era a carta de demissão, o protocolo, os logs de acesso. Tudo aquilo que transformava a história de ele humilhou a esposa na narrativa mais complexa que ela precisava. Ele era funcionário. A empresa o demitiu por conduta incompatível. A presidente não recuou. De madrugada, o apartamento da família parecia uma fortaleza de vidro. Lara já havia sido colocada na cama por uma babá de confiança. Marina entrou apenas para olhar a filha dormir, a luz baixa desenhando sombras leves. Sentou-se na beirada da cama, virou o rosto para o vidro que mostrava a cidade como um tapete de pontos. Sentiu o peso do silêncio e o ruído de consciências que não descansavam. Ela não era ingênua sobre o custo da decisão. No fundo, sabia que, independentemente do que provasse em termos legais, as pessoas, inclusive as que ela amava, inclusive a filha, menos carregariam as cicatrizes do que fora dito. Criada era uma palavra que rompeu com o poder de redesenhar afetos. Quem ouvisse a história pela primeira vez sem ver os documentos imaginaria uma mulher submissa. Por isso a necessidade de estratégia era moral, não apenas corporativa. Quando decidiu que era hora de acelerar o processo legal, fez isso num modo que só quem sempre teve de decidir sabia, com desapego. Objetividade e uma pitada de dureza que parecia despropositada para alguns. Marina convocou uma reunião de emergência do conselho para o dia seguinte.
Pediu que Beatriz preparasse um dossiê compacto, que pudesse ser apresentado em 5 minutos e que, mesmo assim, desmontasse qualquer narrativa simplista. Pedia testemunhos, discretos, de funcionários que tinham sido alvo de intimidação, cópias de e-mails, registros de transferências que não batiam com os gastos aprovados. Não era espetáculo. Era precisão. A imprensa começou a esquentar cedo. Manchetes insinuavam, sem provas, que havia tensões no casamento e que as diferenças pessoais interferiam no comando da empresa. Comentários em redes sociais misturavam solidariedade com curiosidade maldosa. Havia um lado que se comprazia com a queda de alguém que esteve em posição de destaque, e outro que aplaudia a mulher que mostrava resiliência. Marina leu tudo com atenção clínica. Fez anotações e então destruiu os comentários que tinham o potencial de contaminar a narrativa interna. Era trabalho de contenção, evitar que o ambiente de trabalho se transformasse em campo minado de fofocas. Num intervalo entre telefonemas, ela recebeu uma mensagem que a fez fechar os olhos por um segundo, uma foto enviada por um amigo do conselho, mostrando a carta de demissão com um carimbo de protocolo e a data. Alguém, sem dançar na vitrine, reenviara a prova para um círculo que precisava ver. O sistema funcionava, documentação em mãos, comunicação alinhada, testemunhos ativos. O nervosismo não residia na falta de provas. Residia na imprevisibilidade humana. Rafael poderia construir uma narrativa alternativa. Ela foi dura porque precisava controlar, e as pessoas, às vezes, preferiam histórias simples. Num café pequeno, de manhã cedo, Marina encontrou Beatriz para alinhar os próximos passos. O ambiente cheirava a torrado e a papel. O barista movia-se como um personagem alheio ao drama que se desenrolava no mundo dos outros. Vamos convocar o conselho, disse Marina, sem suavidade. Quero que a reunião seja pública para os membros e, se necessário, que tenhamos um comunicado oficial ao fim. Não quero caça pública, quero ordem e transição, Beatriz assentiu. Havia no rosto da advogada uma compreensão que flertava com compaixão. Não publique sem necessidade. Você tem o direito de pedir reparação por calúnia, se for o caso. Mas, acima de tudo, endureça a narrativa factual, demitido por conduta medidas administrativas tomadas presidente à frente da gestão da crise. É isso que segura. Eles alinharam linguagem, definiram o mínimo de exposição e prepararam o dossiê. A tática era simples: transformar um ato de humilhação num processo de responsabilização administrativa. Não apenas para proteger Marina, mas para proteger a empresa e a filha. Se, no fim, a sociedade quisesse simplificar a história em mulher humilhada, que pelo menos aceitasse o adendo: o homem havia sido demitido. Na manhã da assembleia, o edifício da empresa fervilhava. Funcionários entravam com expressões cuidadosas, uns olhavam com preocupação, outros, com curiosidade profissional. As recepções estavam mais concisas, a segurança, mais presente. Marina caminhou pelo corredor com a postura de quem viajava por territórios conhecidos. O rufar dos elevadores ecoou como um metrônomo. No bolso do casaco, o envelope permanecia, a carta, a assinatura. Era um talismã. Ao entrar na sala de reuniões, sentiu os olhares, as cadeiras de couro, a mesa de carvalho que havia visto tantas vezes. Rafael estava lá, em alguma cadeira do fundo, o porte ainda imponente, a barba por fazer. A expressão de quem espera um triunfo. Talvez supunha que sua palavra pública fosse suficiente para desestabilizá-la. Talvez achasse que a humilhação alheia seria, por si só, uma reconquista. Ele não sabia que o processo já caminhava em solidez técnica que ele não poderia negar. Marina abriu o laptop, respirou e puxou o dossiê na tela. Logs, e-mails, protocolos,
testemunhos. Tinha preparado o discurso com frieza e empatia, precisava ser firme sem soar insensível, humana sem parecer frágil. A tensão subia como efeito de corda sendo esticada, a sala quente. O corpo do marido rígido, os olhares empilhados de expectativa. Ela teve um segundo para observar Rafael de perto. Havia, no rosto dele, traços que eram conhecidos menos cansaço, um resquício de orgulho e uma ansiedade mal disfarçada. O homem que a chamara de criada havia construído um castelo de justificativas para si mesmo, omissões, racionalizações, pequenas traições que, somadas, pesavam mais do que qualquer justificativa sentimental. Marina sentiu, por um instante, uma mistura complexa de pena e determinação. Não era sadismo. Era justiça. Boa tarde menos, começou ela, com a voz que sempre usava ao presidir reuniões difíceis, clara, direta, doseada de autoridade. Havia uma firmeza no timbre que não deixava espaço para histeria. A apresentação começou. A cada slide, a cada documento mostrado, Marina sentiu como se costurasse uma narrativa que desfazia o ataque emotivo que Rafael gritara no salão. Não queria humilhar em retorno. Queria mostrar o que fora a realidade administrativa. No fundo, sabia que o público preferiria a vitimização fácil. Ela preferia a verdade com evidências. Rafael, na primeira carreira de suas defesas, tentou disputar a cena. Levantou-se, fez um gesto largo como quem quer ocupar o espaço do outro. Seu argumento inicial foi uma mistura de queixas pessoais e acusações vagas, como quem tenta confundir. Marina deixou que ele falasse. Deixou que o som da voz dele ecoasse e soasse claro aos ouvidos de todos. Não respondeu com gritos. Respondeu com papéis. Havia uma câmera gravando a sessão. Havia membros do conselho anotando, um executivo com a testa franzida. Um jovem gerente reaparecendo de tempos em tempos para observar, pequenas máquinas humanas alimentando a estrutura que Marina governava. Quando ela pediu a palavra, não foi para furar o banheiro emocional do marido, mas para mostrar o protocolo e a data de efetivação da demissão. O carimbo, o número do processo, a vez em que o sistema cortara os acessos. As evidências eram banais e esmagadoras pela simplicidade. Se um botão no sistema estava desligado, significava menos manipulação de dedos do que de fatos. Rafael, por sua vez, parecia procurar uma saída. Ele tentou apelar para lembranças frágeis, para a narrativa de que o emprego tinha sido também por parceria, por amor. Aquilo poderia ter peso em outra história, mas ali a existencialidade dos papéis se impunha. Marina mantinha o discurso estável, responsabilidade, procedimentos, proteção. Ao seu redor, as pessoas respiravam devagar. A filha de Marina, apenas uma sombra nos pensamentos dela, estava protegida sob os cuidados que havia tomado. Do lado de fora da janela, a cidade seguia seu curso indiferente. Mas dentro daquela sala, um processo se desenhava que não terminaria ali. Havia ainda provas a coletar, testemunhos a alinhar, decisões corporativas que moldariam o destino de funcionários, clientes e da própria imagem pública de Marina. A cada página mostrada, ela sentia que algo desmanchava a máscara do marido, a sua pretensa autoridade. Não era prazeroso observar a queda de alguém que fora íntimo. Era, antes, uma necessidade de manutenção de ordem. Quando a reunião atingiu o ponto de maior tensão, Marina fechou o laptop. Não por falta de argumentos, mas porque sabia que o momento certo para dar um passo final precisaria de mais do que provas frias. Precisaria de timing. A sala esperava que ela propusesse uma medida: punição, afastamento, encaminhamento para auditoria independente. Havia, entre as opções, uma que soava mais correta: levar a questão para uma investigação formal. Com instância externa,
e comunicar ao mercado com sinceridade. Era uma jogada arriscada, expondo demais. Poderia alimentar a imprensa. Expondo de menos, arriscava-se a parecer omissa. Marina escolheu o meio-termo. Pediu referendar a demissão com investigação independente. Restringiu o contato do ex-foneiro com clientes estratégicos e solicitou medidas administrativas imediatas para dar proteção a possíveis vítimas internas de conduta inadequada. Não era uma vingança, era contenção. Rafael, ao ouvir a proposta, perdeu o pouco de controle que lhe restava. Levantou-se, aproximou-se da mesa como quem busca um último argumento. Você pensa que pode me enterrar assim? Disse ele, com a voz que tentava parecer afetada, mas soava cortada. Quem você pensa que é para me mandar embora dessa forma? As palavras eram um eco de outros tempos. Marina o olhou, e pela primeira vez naquela reunião a dureza deu lugar a algo mais trêmulo, o reconhecimento de que, por trás das declarações, havia um laço rompido que, mesmo que doloroso, precisava ser resolvido com medidas concretas. Ela, no entanto, não se perderia nas falas dele. Eu sou a presidente desta empresa menos, respondeu ela, com a calma que é moralmente devastadora em confrontos públicos. E aqui existem regras. O olhar dele mudou, havia raiva, sim, mas também um lampejo de medo. Ele sabia que a humilhação pública não garantia sua vitória. Ela sabia que a prova colocada ali teria efeito mais duradouro que qualquer ataque emocional. Ao fim da reunião, enquanto as pessoas se dispersavam entre rumores e decisões formais, Marina pegou o envelope do bolso e olhou para a filha que a esperava do lado de fora, já com cabelos bagunçados de tanto brincar. Lara correu até ela, pulou no colo e, sem palavras, cobriu o rosto da mãe com beijos pequenos. Marina fechou os olhos por um segundo, permitiu que o calor daquela proteção fosse a única palavra que restava. Ainda havia, porém, uma pergunta que ecoava e que pediria respostas mais duras. Rafael faria uso da humilhação pública para alimentar uma versão alternativa, talvez recorrendo a redes sociais, talvez a amigos dispostos a amplificar o escândalo. Ou aceitariam, após a investigação, a conclusão administrativa que a empresa preparava. Essa incerteza era um motor. Marina sabia, com aquela certeza serena que apenas quem já viveu crises conhece, que a batalha mais longa não seria no salão ou na sala de reuniões, mas na capacidade de transformar o que fora dito em evidência, e o que fora dito por emoção em consequência jurídica. Ela voltou ao apartamento naquela noite com a filha, a carta, os protocolos e o burburinho que já começava a circular. Sentou-se na sala, abriu uma gaveta e colocou ali, com gesto deliberado, uma pequena caixa de metal. Dentro, uma papelaria que guardava coisas da vida antiga, menos primeiros contratos, o primeiro recibo da empresa, uma foto dos primeiros sócios. Colocou também o envelope, mas não para escondê-lo. Para lembrá-lo. Era uma caixa de memória e verificação. O passado palpável que não seria reescrito por palavras jogadas num salão regado à taça. No dia seguinte, as redações acordaram com o eco da história: mulher seio humilhada pelo marido em evento. Episódio gera crise, a manchete era bruta. O detalhe que a carta existia circulou em grupos fechados. Alguns jornais, mais responsáveis, pediram cautela. Alguns colunistas já rabiscavam a versão que mais vende menos a mais emocional. Marina leu as matérias com a frieza de quem já sabia o que precisava ser dito e não queria ser arrastada por versões alheias. Ela entrou no carro e, reflexiva, pensou na filha. Aquele pensamento era a âncora que a mantinha longe do impulso de reagir com corporeidade bruta. Não faria nada que colocasse Lara em risco. Havia algo, no âmago daquela trama, que não se resolvia apenas com papéis, reputações, afetos,
A própria identidade dela como mulher que havia escalado posições num mundo que nem sempre perdoa ascensão. O golpe de Rafael, embora primitivo, atingir uma zona sensível, a percepção pública. A resposta que ela escolhera, estratégica e contida. Buscava resgatar aquilo que importava mais do que vencer uma discussão, a segurança da filha. A integridade da empresa, a preservação de uma vida que, por mais de uma vez, fora compilada entre noite de reuniões e noites de ninar. No meio dessa rede de decisões, houve ainda um gesto pequeno, quase invisível, que revelou muito sobre o caráter de Marina, antes de dormir. Vasculhou o telefone e abriu uma conversa com uma amiga de longas datas, alguém que não participara das estruturas de poder. Alguém que poderia dizer o que sentia sem interesses corporativos. A mensagem foi curta, está sendo difícil. Mas estou certa do que fiz. Preciso de você amanhã. A resposta veio com um emoji discreto e um horário marcado para um café. Era um gesto simples que lembrava a ela que havia vida fora dos relatórios. O calor da cidade lá fora, as luzes de neon, o rumor distante de eventos que continuavam indiferentes. Tudo isso parecia uma fita que desenrolava a vida de outros, enquanto a dela parava para ser costurada em novo padrão. Marina guardou o envelope na gaveta ao lado da caixa de metal, não com ódio, nem com remorso, menos com decisão. Ele seria útil no momento certo, não como arma de ataque gratuito, mas como evidência de que entre a palavra e o fato havia, sempre, uma diferença que precisava ser reconhecida. A transição que se aproximava tinha dois caminhos possíveis: exposição completa, que traria riscos de narrativas distorcidas, ou controle, que exigiria paciência e firmeza. Marina escolheu paciência com mecanismos. Havia, contudo, outra peça fora do tabuleiro que ainda precisava ser posicionada: Rafael, sua humilhação e o público que assistia. Eles eram variáveis e imprevisíveis. E era exatamente essa imprevisibilidade que mantinha o nó da tensão apertado. Na manhã seguinte, quando as portas do edifício se abriram para mais um dia de trabalho, um e-mail anônimo passou por algumas caixas internas, insinuando que haveria gravações da festa e que as palavras de Rafael seriam interpretadas de diversas maneiras. A notícia se espalhou como pólvora. Um pequeno grupo de funcionários puxou os fones, abriu páginas e começou a comentar. Marina percebeu o movimento e, como sempre, respondeu com a sua ferramenta favorita: decisão. Pediu que a equipe jurídica analisasse as possibilidades de acionamento por difamação. Solicitou à área de tecnologia que fizesse cópias seguras de todos os registros do evento e ordenou que a assessoria de imprensa mantivesse uma resposta oficial, breve e factual. Não queria que o caso se transformasse num duelo de versões. Queria que se tornasse um processo de verificação. Enquanto isso, lá em casa, Lara recortava figuras de revistas e fazia colagens. A criança misturava imagens como quem mistura memórias. Não entendia contratos nem políticas, mas sabia que a mãe era a presença firme quando seus olhos pediam. Marina observou a filha e entendeu que sua resistência vinha de um lugar muito mais profundo que a vontade de vencer. Vinha da proteção de um tecido que unia família e trabalho, vida privada e responsabilidade pública. A humilhação fora um arranhão sério, mas não seria a história inteira. O relógio corria. O momento de apresentar a versão completa se aproximava, com mais peças para aparecer. Havia depoimentos a coletar, procedimentos internos a refinar. Símbolos a escolher para que a narrativa ficasse menos sobre sangue e mais sobre causa. Marina sabia que vencer seria menos sobre humilhar e mais sobre restaurar ordem menos e que, no fim, o que interessava era a filha que dormia no quarto ao lado, para a qual a mãe precisava ser forte e humana. Ela fechou a gaveta, guardou o envelope. Ao virar da chave, sentiu o peso leve da decisão, pesado por sua carga moral.
leve por ter sido assumido em plena responsabilidade. À medida que a reunião final de decisão se aproximava, um detalhe ainda se colocava como um potencial detonador. Rafael poderia, num último ato de desesperada revanche, publicar algo que distorcesse os fatos. Marina, preparada para a possibilidade, havia pedido que todas as saídas de comunicação fossem monitoradas. Sabia que em qualquer estratégia há sempre um momento frágil e que o papel da liderança era antecipar a brecha. O restante seria medir passos e consequências, com mão firme e coração resguardado. Ela pegou o envelope mais uma vez antes de sair, suportava o peso da verdade na palma da mão. Enquanto descia o elevador do prédio, sentiu que a noite anterior, com suas humilhações, tinha sido o início de outra coisa. Nem punição nem reconciliação. Uma reconstrução que exigia coragem e paciência. Quando as portas se abriram, o corredor parecia mais claro. Lá fora, o carro a esperava. E com ele um conjunto de desafios que ainda precisavam ser enfrentados, provados e, por fim, resolvidos. O deslocamento até o prédio da Câmara de Mediação foi curto, mas cada quilômetro parecia acrescentar gravidade à respiração de Marina. O dia estava claro. Uma luz que, em outras ocasiões, teria iluminado fachadas e cafés. Agora incidia sobre a sua postura como se pudesse decifrar intenções. O carro parou, o vidro desceu, e o ar frio da manhã tacou-lhe a pele como um alerta. Havia câmeras na calçada, não muitas, mas suficientes para lembrar que nada ali seria totalmente privado. A assessoria a acompanhava, com pastas organizadas e rostos que pareciam ter aprendido a falar com firmeza. Beatriz, ao seu lado, mantinha a expressão desapegada de quem só revela dentes quando é necessário. Do outro lado do corredor, Rafael entrou com ar menos seguro do que na festa. O traje estava impecável, mas a ambição que antes carregava no porte agora vinha embalada por um nervosismo mal escondido. Havia uma sombra sob os olhos. O rosto parecia mais fino. Pessoas o cumprimentavam com distância mansa, sorrisos de conveniência, dedos que evitavam toques. A humilhação pública rodara como vento, e cada folha que caía do impacto soprava poeira sobre reputações. A sala onde a audiência se realizaria era funcional, luz branca de teto, cadeiras em fileiras, uma mesa comprida ao centro. Havia um mediador, uma mulher com óculos de aro fino, a voz que não se deixava arrastar por dramatismos. O público era uma mistura de jornalistas que raramente levantavam a cabeça. Assessores que anotavam com canetas barulhentas e um ou outro colega de trabalho com um olhar cauteloso. Marina observou tudo com a precisão costumeira, onde a luz batia. Quem poderia gravar? Qual o ângulo mais provável da imagem que chegaria aos portais de notícia? Antes de iniciarem, Beatriz sussurrou instruções. Fique com o fato. Não dê narrativa emocional. Nosso objetivo é ancorar a discussão na documentação. Marina sentiu. Não era indiferença, era estratégia. O mediador abriu a sessão perguntando pela ordem das falas. Beatriz começou, com voz medida, traçando o roteiro legal que traria a verdade ao centro. Primeiro a cronologia, depois a documentação, por fim os pedidos administrativos. Quando pediu a palavra, Marina viu as mãos do homem tremendo ligeiro, uma pequena fissura que o golpe do último mês abrira. Vamos começar pelo essencial, disse Beatriz. A senhorita Álvares apresentará, em primeiro lugar, a documentação que comprova a data e o teor da demissão. Em seguida, teremos depoimentos de testemunhas internas e registros técnicos que demonstram as medidas administrativas tomadas. Marina colocou sobre a mesa a cópia protocolada da carta de demissão. O papel, simples, tinha um carimbo e um número de protocolo que pareciam tão banais quanto firmes: data, hora, confirmação de recebimento pelo sistema corporativo. Ela não levantou a voz. Pegou o envelope,
Abriu-o com calma e deixou que as páginas ficassem visíveis à vista de todos. A câmera de um repórter, colocada discretamente, captou o momento. A imagem correria depois, editada, com legendas e interpretações. Não o interessava. O fato permaneceu, a demissão fora formalizada antes do episódio no salão. A defesa de Rafael tentou criar dúvidas na sequência. Alegou que a comunicação não fora eficaz, que houve falhas na entrega, que a parceria entre os dois justificava um tratamento diferente. Ele falou com aquele tom que mistura mágoa e orgulho, apelando para lembranças e memórias compartilhadas, como quem busca transformar o que é jurídico em sentimental. A plateia, por instantes, respirou com a expectativa de um romance que se desfaz. Marina deixou que ele expusesse seu teatro. No rosto dela, nada tremeu. Quando o mediador pediu provas técnicas, entrou o departamento de tempo inspiratório, um analista. Jovem, mas seguro, descreveu o procedimento com vocabulário simples, logs de acesso, revogação de tokens, bloqueio de cartões, protocolos de segurança. Ele exibiu telas que mostravam o momento exato em que os acessos foram cortados, marcando data e hora. As imagens, frias, falavam de maneira direta, em termos operacionais. Rafael não tinha mais autorização para agir como funcionário da empresa desde o dia X, às Y horas. Em linguagem corporativa, o botão fora desligado. Na prática, significava que o status de empregado estava resumido num registro que poderia ser consultado por qualquer auditor. Houve um murmurinho, discreto, quando o analista apresentou printouts de conversas internas nas quais funcionários referiam ter sofrido pressão. Não se tratava de fofoca. Mensagens mostram instruções para alterar números. Pedidos para favores que pouco tinham a ver com o trabalho e ameaças veladas a quem discordasse. Um colega, visivelmente emocionado, falou com voz cautelosa. Ele nos chamava no horário de madrugada, exigia retornos imediatos, pedindo ajustes que favoreciam interesses pessoais. A fala foi breve e nada sensacionalista. Só a verdade, sendo trazida, com as consequências. Em um dos momentos mais delicados, Beatriz mostrou um e-mail enviado a Rafael com a confirmação de demissão e a notificação de que seus acessos seriam cortados no horário tal. Um recibo de leitura registrava um lido naquele mesmo dia. A defesa tentou alegar que o lido não significava compreensão, que o marido tinha pressões. Mas o documento era mais contundente que o apelo emocional. Ele comprovava o tempo, e o tempo era o ponto-chave. Se a demissão fora formalizada antes da festa, então a palavra dita no salão era, no mínimo, o gesto de um homem que já havia perdido autoridade formal. Rafael, impelido pela humilhação que sentira, fez um movimento que sua própria defesa não esperava, pediu para falar. E na fala tentou transformar o episódio em batalha de gênero. Alegou que era vítima de um sistema que favorecia mulheres em cargos altos, que seu direito seria usurpado por decisões tecnocráticas. Um ponto que poderia encontrar ressonância emocional. Mas, antes que ele pudesse galvanizar opiniões, Beatriz pediu permissão para questionar uma testemunha-chave, uma assistente que havia trabalhado diretamente com ele. A assistente entrou na sala com a expressão de quem tem medo de agradar a todos. A voz era baixa, mas firme. Ela contou, sem brilho retórico, episódios de coerção, telefonemas fora de hora, exigências de favores pessoais, assinaturas suspeitas. Sua fala não tinha intenção de ferir, tinha peso de verdade. E as verdades, quando são apresentadas com documentos que as sustentam, tornam-se instrumentos que não dependem de simpatia. O ponto de virada naquela sessão veio quando Beatriz, com calma cirúrgica, solicitou a reprodução de um trecho de gravação de segurança interna. Não era uma fita cinematográfica. Era um arquivo de áudio onde se ouvia Rafael, numa ligação direcionada a um fornecedor.
insistindo em termos que não batiam com o contrato aprovado. A fala menos clara menos mostrava que ele exercia, em nome próprio, um poder que se confundia com a função. Quando o arquivo tocou, o ambiente ficou mais denso. Aquilo não era uma memória seletiva. Era evidência de que decisões eram manipuladas para benefício pessoal. A estratégia funcionou. A tentativa de transmutar a demissão em perseguição ideológica esbarrou na sequência documental. O mediador registrou tudo. Os presentes tomavam notas como se costurassem uma história que teria desdobramentos. A imprensa anotava frases para amanhã, o mercado observava. Marina manteve-se serena. Cada documento era uma peça de construção de ordem, e não arma de humilhação. Ainda assim, havia um elemento que permanecia imprevisível, a esfera pública. Rafael, ciente de que a institucionalização do processo o deixaria sem palco, tinha mais uma carta que poderia usar fora da sala, as redes sociais. Por isso, enquanto a audiência procedia, a equipe de Marina monitorava canais e preparava respostas. Eles tinham a vantagem do fato. Ele tinha a vantagem da narrativa simples. Entre fato e narrativa, muitas vezes, o público prefere o que é fácil de digerir. Por isso a estratégia de Marina continuava sendo polir a verdade até que sua superfície ficasse lisa o bastante para não sofrer cortes por interpretações maldosas. O pico de tensão da sessão aconteceu quando Rafael se levantou, a voz mais dura que de costume. Tentou um ataque direto, chamou Marina de calculista. Acusou-a de ter destruído uma vida por ambição. A declaração veio como um último esforço para virar a maré emocional. Os presentes sentiram o clima, metade inclinada à constatação, metade desconfiada de sentimentalismos. Marina olhou para ele e respirou devagar. A resposta não veio como réplica de ressentimento. Veio como síntese prática. Apresentou medidas propostas para proteger colaboradores. Sugeriu a abertura de processo de auditoria externa e pediu que houvesse, paralelamente, apoio psicológico para equipes afetadas. Em sua voz havia algo que desarmava rancores, preocupação com as pessoas. Meu objetivo, disse ela, não é punição pessoal. É ordem, integridade e proteção às pessoas que dependem da companhia. Se para isso houver consequências para quem agiu de forma imprópria, as consequências serão aplicadas. Mas não busco espetáculo. Busco responsabilidade. Foi um momento que mudou o tom. A acusação pessoal, esperada, perdeu força diante da proposta construtiva. Rafael, ferido, tentou rebater. Mas a defesa dele soava cada vez mais como tentativa de salvar a si mesmo de uma exposição que já começava a coroar a credibilidade. No fim da sessão, o mediador determinou a abertura de uma investigação formal e recomendou medidas cautelares, limitação de contato do ex-faneiro com clientes, proibição de acesso a sistemas e convocação de testemunhas para depoimentos formais. A decisão não era um veredito final, mas selava uma direção. A narrativa institucional se posicionaria em favor da preservação do negócio e da circunstância. Não do espetáculo emocional. Para a imprensa, era um banimento parcial. Para Rafael, uma derrota que mudava o regramento de sua atuação. Para Marina, era uma conquista necessária, não uma vingança, mas a restauração de um ambiente de trabalho em que regras eram respeitadas. Ao sair da sala, Marina sentiu o olhar de Lara no carro, esperando-a como se fosse a primeira falta de muitas respostas. A menina correu ao encontro como se não houvesse Cris no mundo adulto que pudessem alterar a certeza de que a mãe viria em seu socorro. Ela pulou no colo de Marina e, com a espontaneidade que só uma criança possui, disse: "Você ganhou, mãe." A pergunta era direta, porém desprovida de motivações jurídicas. O triunfo, naquela voz, era apenas a restituição de quem a protege quando o mundo parece injusto. Marina sorriu. Ganhamos o que importa, proteção e verdade,
abraçou a filha como se fechasse um laço que não precisava de testemunhas. Naquele gesto simples, a estratégia fria armazém calor humano. Era a prova viva de que não se luta apenas por autoridade, mas por quem precisa dela. Os dias seguintes foram de desgaste. A imprensa procurava sensacional. As redes sociais alimentavam rumores. Alguns colunistas criaram versões que transmutavam as medidas administrativas em caça de bruxa. Outros criticavam a exposição de assuntos íntimos. Marina viveu essa zona de fogo com o preparo que Beatriz havia moldado: respostas curtas, fatos públicos, proteção da filha. Havia, agora, um núcleo de ações simultâneas, a investigação interna que tornava a narrativa técnica. E o trabalho de preservação da rotina da menina. Houve, entretanto, um episódio que testou os limites do que ela havia ponderado. Uma matéria sensacionalista fez um recorte da festa, recortou a fala de Rafael e a colocou como manchete em portais noturnos. O conteúdo era inverídico em pontos, mas circulava. A tendência natural para muitos seria reagir com processos e ofensas. Mas Marina optou por acionar com rapidez a assessoria de imprensa, nota curta, factualidade, convite à paciência enquanto as apurações continuavam. Ao mesmo tempo, Beatriz preparou medidas legais contra a difamação e disseminação de notícias falsas. Não com o intuito de perseguir, mas para proteger a reputação da empresa. A atitude conservou a narrativa no campo do profissional. Num átimo, a pressão psicológica tentou abrir uma fresta na blindagem. Em casa, Marina sentiu o peso das noites mal dormidas, a consciência de que, por mais que tivesse certeza de seus passos, as palavras de um homem irritado poderiam ficar. Contudo, havia uma outra verdade que lhe restaurava: a filha que corria pela casa. Que se agarrava às suas pernas, que entregava desenhos. Era por ela que Marina aceitava o cansaço. Era por essa pequena vida que a estratégia assumia forma. Enquanto isso, Rafael tomou decisões que só aprofundaram a emergência. Sentindo-se encurralado, começou a publicar fragmentos em redes, a trocar mensagens com antigos aliados, a procurar espaços de voz em portais menos responsáveis. A tentativa de traduzir a própria humilhação em narrativa pública aconteceu com pressa, depoimentos emotivos. Fotos editadas e versões de fatos que buscavam reescrever a cronologia. A tática se mostrou dramática e tinha potencial de afetar leitores que não prestavam atenção à documentação. A resposta da equipe de Marina foi dupla: ação jurídica e humanização da mensagem. Documentos foram enviados a redações confiáveis. Entrevistas dadas por pessoas que trabalhavam na linha de frente e que falavam de maneira serena sobre procedimentos e integridade. Beatriz argumentava que a clareza institucional, combinada com a paciência de expor evidências, acabaria por neutralizar tentativas manhosas de reescrita. E foi assim que, pouco a pouco, a maré passou a mover-se mais favoravelmente. Houve, entretanto, um momento inesperado que desestabilizou Rafael: uma gravação de áudio. Enviada anonimamente a um jornalista, em que se ouviam conversas dele mesmo negociando favores com um fornecedor. A gravação veio de uma fonte interna, alguém que decidira que a verdade precisava ser conhecida. A ética de tal divulgação seria debatida por juristas. Mas, na prática, a fita produziu um efeito óbvio na opinião pública. Aquilo, junto com logs e testemunhos, criou um quadro coerente que corroía a tentativa de Tchormalói vítima do sistema. A partir daí, a atuação de Rafael perdeu tração. O que antes parecia um bombardeio emocional encontrou frente técnica. Ele ficou mais isolado. Pequenos círculos de apoio começaram a rarear. Amigos empresariais, desconfiados, mantinham distância. Seu nome começou a associar-se a processos administrativos e não a projetos. Era uma mudança sutil, mas decisiva,
A audiência começava a olhar para a responsabilidade e não para romance. A investigação se estendeu por semanas. Houve depoimentos formais, diligências e conferências internas de Arak. Em uma delas, um funcionário com histórico de lealdade à empresa confirmou, por escrito, que havia sido pressionado para alterar relatórios. A mensagem era direta: se o sistema foi manipulado para interesses pessoais, alguém tinha que responder. As provas como peças de um paca que, no final, mostraria a imagem real. Quando a instância de auditoria externa apresentou seu relatório preliminar, o resultado foi claro: havia indícios consistentes de condutas impróprias por parte do ex-funcionário. Não era uma sentença definitiva de culpabilidade criminal. Era recomendação de ações administrativas e a possibilidade de encaminhamento para apurações legais, caso os indícios se confirmassem. A prudência do relatório agradou a Marina. Não buscava espetacularização, buscava ordem. A repercussão do relatório acalmou em parte as ondas da opinião pública. Para muitos, foi suficiente perceber que as medidas administrativas eram justificadas. Para outros, a discussão era mais profunda. Até que ponto relações íntimas confundiam papéis profissionais? Marina não queria polemizar. A questão que a mobilizava era prática: como garantir que aquelas que trabalham não se tornem reféns de arranjos pessoais que vulneram empresas e famílias. No ápice dessa calmaria, Rafael tentou uma última cartada, protocolou uma ação de difamação e pediu liminar para que a empresa retirasse comunicações oficiais que mencionavam sua conduta. A manobra jurídica tinha potencial de criar ruído e ganhar manchetes. Mas Beatriz, antecipando a iniciativa, conseguiu uma resposta rápida. Evidências sólidas sustentavam a narrativa. Ações eram formas de proteção institucional. O juiz, ao avaliar, negou liminar em caráter de urgência, destacando que havia documentos que justificavam a medida preventiva adotada pela empresa. O resultado não era um veredito final, mas um fechamento de espaço para manipulação midiática. Com o processo caminhando de forma técnica, Marina finalmente percebeu que o que precisava ser restaurado não era apenas a imagem pública, mas seu próprio espaço íntimo. As noites de vigilância e estratégia foram substituídas por rotinas que tentavam a pró novamente da filha. Ainda havia reuniões, e-mails e decisões. Estas não cessariam jamais menos, mas havia também pequenas vitórias. Lara voltava a assistir às aulas de balé. Um fim de semana no campo foi agendado. Marina aceitou um jantar com amigas que não falavam de processos, mas de livros e receitas. A vida retomava um pouco de sua cor. Em um desses dias, Lara pediu à mãe para ler um de seus desenhos. Era uma colagem colorida em que uma mulher com cabelo solto segurava a mão de uma menina. No canto, uma casinha e um sol. "Isso é você e eu", explicou a criança, como se desenhasse segurança. Marina beijou a testa de Lara e prometeu que, independentemente dos resultados, aquele desenho iria ficar numa moldura na parede. O processo legal continuou. Auditores confirmaram irregularidades que, em seguida, geraram encaminhamentos, notificações a fornecedores envolvidos, recomendações de adequação contratual e registros que poderiam servir de base para eventuais ações civis. Rafael, por sua vez, enfrentava desgaste jurídico e social. Tentar converter o episódio em narrativa pessoal não mais funcionava como antes. As evidências colocavam limites. Em paralelo a isso, houve uma conversa íntima que Marina não esperava, talvez porque não a tinha planejado. Rafael procurou um dos diretores do conselho e pediu uma conversa. Não houve plateia, ninguém filmou. Foi um encontro simples, em uma sala de café do prédio. O teor do diálogo, que foi relatado depois em linhas contidas por quem esteve presente, mostrou um homem que buscava entender as consequências de seus atos. Havia, de sua parte, arrependimento,
mas também resistência menos à mistura humana que não se dissolve com relatórios. Marina foi informada da tentativa de diálogo com a cautela costumeira. Beatriz orientou que, pessoalmente, não havia necessidade de confronto. O conselho recebeu, não entrou em detalhes. A formalidade foi mantida. O encerramento do capítulo administrativo do Z quando o conselho, considerando as evidências e as recomendações da auditoria, formalizou o afastamento definitivo do Ario e aplicou medidas de reparação de processos internos. Não foi uma vingança. Foi uma ação institucional que visava corrigir procedimentos e evitar que similar situação se repetisse. Para Marina, aquilo representou um ponto de inflexão. O esforço de meses devolvia ordem a um ambiente que dependia de regras. Na esfera pessoal, a decisão trouxe consequências complexas. Alguns conhecidos se aproximaram com cautela. Outros, com malícia. Amigos antigos opinaram, e alguns casais que eram próximos tomaram distância, confundidos entre julgamento e empatia. Havia, contudo, também gestos que suavizavam a dureza do caminho, encontros sinceros. Mensagens de apoio, convites para almoços sem pauta de defesa. Foram ossos de apoio que reconstituíam o corpo social ao redor de Marina. Houve, finalmente, um momento em que tudo isso pareceu se traduzir em algo mais palpável, uma audiência interna de fechamento, onde a liderança falou à equipe. Marina subiu ao pequeno palco e, pela primeira vez desde o incidente, dirigiu-se a todos sem papéis. Não era um discurso juramentado. Era uma fala de pessoa para pessoa. Contou, em termos amplos, que as escolhas feitas buscaram proteger quem dependia da companhia. Pediu desculpas pelos ruídos, pela exposição involuntária. E pediu confiança para que, novamente, pudessem trabalhar sem medo. A plateia respondeu com aplausos contidos. Não se tratava de uma aclamação, mas de um gesto que indicava que a vida da empresa, e de muitos que lá trabalhavam, poderia seguir. Depois de tudo isso, Marina se deu a uma permissão rara: desacelerar. No fim de semana, levou Lara a um parque pequeno, longe das lentes. Assistiu a filha correr, soltou a respiração que havia retido por meses. Comprou sorvete para as duas e enxutou-se num banco liso, observando a criança brincar com outros meninos e meninas. Havia uma leveza na respiração da menina que devolvia cores ao mundo que Marina havia pensado como ferido. A mãe, por sua vez, sentiu uma tranquilidade que não vinha de vitória externa, mas de um trabalho feito com consciência. O epílogo daquela fase não foi um fecho dramático. Foi algo muito mais íntimo, uma cena doméstica que dizia mais do que uma manchete. Numa tarde de domingo, enquanto Lara fazia uma colagem, Marina abriu a pequena caixa metálica que vinha usando desde o início. Tirou do envelope as cópias do protocolo de demissão, a correspondência interna, as anotações do departamento de tempo inspiratório. Colocou tudo numa pasta rotulada, assuntos encerrados, não como forma de apagar, mas como forma de arquivar, um gesto administrativo que refletia sua postura diante dos acontecimentos: registrar, aprender, seguir. Trancou a caixa. Deu a chave ao filho da babá, que por vezes guardava coisas para ela, menos um gesto simbólico, simples. Em seguida, atraiu Lara para o sofá, e as duas ficaram lá, com o som da cidade ao fundo. Vamos dobrar essa página, disse Marina, num tom que misturava resignação e leve esperança. A menina trouxe um desenho novo, colorido. No canto direito, um sol grande e amarelo. Houve perguntas, claro, sobre o que seria o futuro. Marina não tinha respostas prontas para todas. Não prometeu reconciliação. Não ofereceu justificativas que soassem evasivas. Disse o que precisava, que o respeito seria critério. Que o caminho escolhido visava proteção, que o amor podia existir de formas que não obliteravam o respeito e os limites. E a filha,
com a honestidade das crianças. Aceitou o que recebia, a presença inteira de quem a cuidava. Algumas semanas depois, uma publicação de opinião refletiu algo que Marina sentia. A discussão extrapolara o casal e transformou em pergunta pública sobre limites entre vida pessoal e responsabilidades. A opinião não resolveu nada, mas colocou o debate num lugar público que poderia ensinar. Marina leu, pensou, e guardou a crítica como algo que poderia polir sua prática. Ela, que sempre valorizara a eficiência, entendeu que havia lições mais sutis, como gerir afeto sem permitir que ocupem espaços que prejudicam terceiros. No plano íntimo, algo ainda precisava ser resolvido, a relação com Rafael. Não houve reconciliação romântica. Houve limites estabelecidos. Ele recebeu notificações formais sobre procedimentos, manteve distância e seguiu o caminho próprio. O que ficou, por fim, foi a percepção de que alguns laços se rompem por necessidade e que, às vezes, romper é proteger. Marina havia feito uma escolha dolorosa, mas consciente, não buscou humilhar. Buscou ordem. O último capítulo daquelas semanas trazia um gesto simbólico. Marina, numa manhã de primavera, guardou de vez menos numa gaveta íntima menos itens que lembravam uma vida conjugal. Não para apagá-los, mas para posicioná-los de modo que não mais interferissem em suas obrigações. Colocou na gaveta a aliança que usara por anos. Não a lançou ao fogo nem a devolveu com teatralidade. Apenas a pôs num envelope. Com uma carta sincera dirigida a si mesma, lembre-se do que é inegociável, dignidade, proteção e amor que educa, trancou a gaveta. Não era um gesto de raiva. Era confirmação. A rotina voltou a ter seu ritmo. Marina voltou a acordar cedo, a revisar relatórios, a participar de reuniões. Mas havia uma diferença. As noites, antes consumidas por textos e planejamentos, passavam a ter espaço para histórias antes de dormir, para pequenas idas ao parque, para um café com uma amiga. A companhia recuperava o fôlego. A filha, com sua energia, ensinava a ela a leveza que vem de fazer o trivial com atenção. Ao final da narrativa, num pequeno gesto simbólico, Marina caminhou até o portão do prédio, olhou para a cidade e desligou o telefone por alguns minutos. Não era ato de renúncia, mas de presença. Aguardou Lara correr de volta do recreio, levantou-a no colo e sentiu, novamente, aquela certeza. Havia escolhas que ferem, sim, mas há também escolhas que salvam. E, entre salvar e ferir, ela escolhera proteger o que mais importava. Se esta história tocou você, diga nos comentários qual momento mais lhe marcou. E se você quer ouvir mais relatos de superação e decisões que protegem quem amamos, não esqueça de curtir e se inscrever para as próximas histórias.